quando nós vamos iniciar a quarta sessão do Tânia, Igeret HaKodesh, a carta sagrada, de número 30. E essa carta, como a maioria daquelas que encontramos nessa sessão, ela também trata sobre o assunto da Tzedakah. Ela também é uma carta com apelo do Alter Rebbe para todos os seus Hassidim, seus seguidores, seus discípulos, reforçando a ideia de darem Tzedakah de forma regular, etc. Aquela Tzedakah que era direcionada para sustento dos habitantes da terra de Israel na sua época, e essa campanha era coordenada pelo Rav Shneur Zalman, e nessa carta o Alter Rebbe faz um apelo a todos os doadores, a todos aqueles que se comprometeram com doações para essa tzedakah, para a Terra Santa, que eles não diminuam, ou seja, havia uma campanha anual que era feita e eram arrecadados os fundos, etc. Então aqui ele faz um apelo que todos os contribuintes não diminuam as suas contribuições em relação ao ano passado. Por mais que às vezes as circunstâncias levavam a um lucro menor nos negócios, no trabalho, etc. E as pessoas às vezes enfrentavam crises ou dificuldades, mas o Alter Rebbe aqui faz um apelo e ele vai também nos demonstrar, como todas essas cartas, trazendo não só fundamentos judaicos, mas explicações profundas e místicas, como é importante, no caso da Tzedakah, a pessoa manter uma regularidade e não diminuir as cotas daquilo que a pessoa está habituada. Talvez o contrário, sempre procurar acrescentar, como todos os assuntos de Kedushá, de santidade, nós sempre procuramos acrescentar e aumentar e não diminuir. Portanto, vamos ver nas palavras do próprio Alter Rebbe, Modat Zot Ma Shamru Raboteinu Zal. Ele nos diz que é bem sabido, é conhecido de todos aquilo que disseram os nossos sábios no Talmud, no Tratado de Brachot. Kol aragil lavo lebeit hakneset beyom echad lo ba. Nos dizem os nossos sábios, de abençoada memória toda, aquela pessoa que está habituada, que está acostumada a vir à sinagoga, de frequentar a sinagoga diariamente, e um dia a pessoa não vem, ela não chega à sinagoga, a Kadosh Baruch Hu Shoel Alav, fala o Talmud, que por assim dizer, Deus pergunta, inquere sobre ele, onde ele foi, por que ele não veio hoje, já que é um habitué, já que é uma pessoa que frequenta a sinagoga com regularidade, diariamente. Então, quando um dia essa pessoa não aparece, Deus pergunta sobre ele. Shneimar mi bachem yirei Hashem vechulei. Pois está escrito, ele traz aqui um versículo do profeta Isaías 50, quando Deus pergunta quem entre vocês teme Hashem. Quem entre vocês é um temente a Deus? O versículo ele continua, o Alter Rebbe aqui não menciona, fala etc., mas o versículo continua dizendo, quem que escuta a voz do seu servo, quem que caminhou na escuridão, para quem nenhuma luz brilhou. Em outras palavras, os nossos sábios dizem que quando uma pessoa está habituada a vir à sinagoga todos os dias, e um dia ela não vem, ela falta, então Deus nota a sua ausência, por assim dizer, e ele pergunta, por que essa pessoa não veio? Por que ele não está presente? E, em geral, a pessoa não veio porque ele tinha, imagina que ele tinha outros compromissos, alguma coisa no trabalho, enfim, outras ocupações, o chamava, etc. Mas os nossos sábios aplicam esse versículo dizendo que Deus lamenta a ausência dessa pessoa, que é um frequentador assíduo e diário da sinagoga. Quando um dia ele falta, ele diz, por que ele não veio? Porque ele foi caminhar na escuridão e foi caminhar por lugares, um lugar onde nenhuma luz brilha e ilumina. Em outras palavras, ele foi se dedicar a atividades mundanas, a compromissos ligados com coisas materiais, etc., que ele chama isso em termos de espiritualidade e de escuridão. Mas o que nós vemos dessa passagem talmúdica é a importância da regularidade, da constância, e o quanto é fundamental,
quanto Deus preza essa regularidade. A tal ponto que se diz que uma pessoa que está habituada a vir todos os dias à sinagoga, e um dia ele não vem, Deus sente sua falta, sua ausência. E pergunta por que ele não veio, por que ele optou por uma outra atividade, mesmo que ele achava que era importante, etc., mas por que ele deixou de comparecer aqui à sinagoga? Se ele tem essa mitzvah de forma tão regular e constante, diária, então como ele interrompe isso? Nos diz o Alter Rebbe que da mesma forma que essa regularidade, essa constância é importante em relação à frequência da sinagoga, em relação à mitzvah, da reza, da oração em público, etc., nos diz o Alter Rebbe que o mesmo se aplica também no cumprimento de todos os preceitos, ou seja, aquela pessoa que está habituada a cumprir uma mitzvah, se assim era o seu hábito, assim era o seu costume, como nós vamos ver no caso da tzedakah, se ele estava comprometido, acostumado todos os anos a dar um valor X. Então, se uma vez a pessoa falha ou diminui ou corta, mesmo que é por motivos circunstanciais, motivos justificados, isso é lamentado por Deus, ou isso faz falta. Então, ele nos diz, o mesmo se aplica também em relação a todas as mitzvot, por mais que a Guimará nos fala sobre a reza na sinagoga, mas ele nos diz, de forma geral, essa regularidade também se aplica, a necessidade dessa constância se aplica no cumprimento de todos os preceitos. Mais ainda, diz o Alter Rebbe, Bifrat mitzvah da tzedakah, principalmente ou particularmente em relação à mitzvah da tzedakah, a prática de caridade, sheshkula keneged kol mitzvot, que de acordo com os nossos sábios, ela equivale, ela é equiparada a todas as mitzvot. Então a mitzvah da tzedakah, uma mitzvah da caridade é tão importante que ela é equiparada a todas as mitzvot juntas. Agam shei bli neder chas v'shalom, por mais que quando nós cumprimos a mitzvah de tzedakah, por mais que quando nós nos envolvemos em campanhas de caridade, nós fazemos isso de forma tal, procuramos assumir isso, mas sem um compromisso formal, sem fazer uma promessa, muito menos um juramento, etc., ou mesmo um compromisso. Deus nos livre, é muito grave quando uma pessoa assume um compromisso formal, faz uma promessa e não cumpre, não implementa. Por isso os nossos sábios recomendam, não assuma compromissos, faça sem fazer promessas. Em vez de fazer promessas, juramentos ou se antecipar, se comprometendo, então às vezes a pessoa pode esquecer, pode falhar. Então por isso em todas as ocasiões, quando nós nos envolvemos com uma mitzvah ou com uma tzedakah, nós falamos que isso é bli neder, que é sem um compromisso formal, para não incorrer nesse risco de violar algo que a pessoa tenha assumido. Nos diz o Alter Rebbe, por mais que esse compromisso, esse nosso envolvimento com a tzedakah foi sem um compromisso formal, foi estabelecido sem uma promessa, quer dizer, a pessoa poderia dizer, tudo bem, eu dei nos anos anteriores, mas eu de fato, ou eu declarei que estava fazendo isso sem um compromisso formal, ou seja, o fato de eu ter dado em anos anteriores, eu declarei explicitamente que isso não me obrigaria a manter isso como um compromisso anualmente. Mas nos diz o Alter Rebbe, o que nós vemos aqui, quando algo se tornou um costume, é um bom costume, um bom hábito que a pessoa introduziu na sua vida, ou a pessoa, enfim, colocou dentro de si, incorporou na sua prática, então não deve ser, esse hábito não deve ser interrompido. Por isso ele nos fala, afal piquen, mesmo que a pessoa assumiu essa tzedakah, mas sem um compromisso formal, sem promessa, mesmo assim ele nos fala que a pessoa deve procurar manter aquilo que já vinha fazendo nos anos anteriores, kol hachail asher nagairat Hashem belibam. Por isso toda pessoa virtuosa, que o temor a Deus toca no seu coração, seja que eles se importam com... eles são tocados, não é? com tudo aquilo que envolve reverência a Deus. Lo yate lenafsham elokit. Por isso diz o Alter Rebbe, pessoas assim,
que aquilo que diz respeito ao temor a Deus toca a fundo nos seus corações. Lo yatele nafsham, não combina com eles, isso não é adequado para suas almas divinas. Lo yatele nafsham elokit latet migraot bakodesh מאשר כבר הורגלו מדי שנה להפריש ממאודם. Ele nos diz que não é apropriado para eles, não é adequado para suas almas divinas, para essas pessoas que são tocadas pelo temor a Deus no seu coração, que eles reduzam, que eles diminuam aquilo que está no campo da santidade em relação àquilo que eles já estavam acostumados, habituados a dar das suas posses ano após ano. Aquilo que eles já estavam anualmente habituados a dar, não é apropriado que eles diminuam. Por mais que eles não assumiram isso como um compromisso formal de sempre manter pelo menos essa quantia. Mas ele nos fala, não é adequado que a pessoa diminua em tzedakah. Por quê? Porque essa tzedakah tem uma finalidade nobre, essa caridade tem um efeito especial, porque ela tem como objetivo dar vida, reviver o espírito daqueles que são humildes, que estão abatidos, que de si próprios eles não têm nada, eles não têm recursos próprios para se sustentarem, para se automanterem. Ele nos fala que essa situação dessas pessoas carentes, dessas pessoas necessitadas, isso ilustra a situação geral em termos espirituais de Knesset Israel, da comunidade de Israel, principalmente na época de Galut, na época de exílio da diáspora, e Bechinat, Sukkot, David, Anofelet, aquilo que é tratado, aquilo que é chamado nos nossos livros da Sukkah caída e tombada de David, porque David simboliza David o rei, David Amelech, ele simboliza o reinado de Israel, o reinado judaico. Porém, desde a destruição do Beit HaMikdash, desde a ida dos judeus para o exílio, então se fala que a habitação de David, ou mesmo Sukkah de David, a Sukkah de David, a morada de David, ela está tombada. E de acordo com os livros místicos, o conceito de Sukkah de David, nós já vimos isso numa carta anterior, ele representa a Sefirah de Malchut em termos cabalísticos, ele simboliza o atributo do reinado David Amelech, o atributo de reinado divino, soberania divina, que é aquele atributo que por si só ele não tem energia própria, mas ele recebe e catalisa toda a energia das sefirot, dos atributos anteriores e superiores a ele. E ele redistribui e redireciona essa energia vital para todos os mundos, todas as criaturas e seres. Malchutcha, Malchut Kol Olamim, através do seu reinado divino, ele de Malchut se deriva, se origina Malchutcha, Malchut Kol Olamim, aquilo que é necessário para todos os universos. Porém, se fala que quando não há revelação divina no mundo, na ausência do Beit HaMikdash, na época do Galut, então a própria Sefirah de Malchut, ela está abatida, ela está caída, ela está tombada, ela está carente. Assim como já explicamos em outras cartas, se fala que através dos nossos atos aqui embaixo nós temos o poder de erguer, de levantar a sua espiritualidade, de levantar a condição de Sefirat Malchut, desse atributo de Malchut. Assim como Malchut de si próprio nada tem, nada possui, quando nós aqui embaixo vamos ao encontro do pobre e do necessitado, daquela pessoa carente que de si própria ela não tem autossuficiência, não tem como se manter, e nós praticamos com ela tzedakah, nós damos a ela, então com isso nós levantamos, erguemos a pessoa aqui embaixo. Como tudo é recíproco, os nossos atos aqui embaixo, eles causam e provocam um efeito correspondente acima, na mesma moeda, na mesma medida. Então, através do nosso auxílio para o pobre necessitado aqui embaixo, explicam os livros de Kabbalah, a gente também consegue levantar e erguer a Sefirah de Malchut, que ela é responsável por redistribuir a energia divina para todo o universo, lekomem uleromem lemeheve echad bechad, porque a gente possa erguê-la e exaltá-la, a Sefirah de Malchut, e unificá-la também com as Sefirot superiores
que a gente consiga conectar a Sefirah de Malchut, a Sefirot acima dela, Zeir Anpin, Sefirot das quais ela recebe os atributos divinos, dos quais ela recebe a energia. Quando nós unificamos, vinculamos, reconectamos a Sefirah de Malchut, a Sefirot aos atributos superiores, com isso nós desencadeamos novamente, recuperamos o fluxo de uma energia que estava interrompido, que estava caído, tombado, e isso faz com que uma nova energia divina com mais bênçãos, etc., uma energia vital, venha para o universo, para todas as criaturas. Portanto, através dessa nossa doação de tzedakah, não só que nós ajudamos o pobre aqui embaixo, mas nós produzimos também um efeito espiritual nas alturas supremas. Nós até erguemos a Sefirah de Malchut, o atributo de Malchut, que é chamado de Sukkot David, que ele também se encontra caído, tombado e carente, sem nada ter de si próprio, e através desse ato nosso aqui embaixo, nós conseguimos erguer a Sefirah de Malchut e reconectá-la às Sefirot superiores, produzindo essa unificação. Na linguagem cabalística de Malchut, com Zeir Anpin. Zeir Anpin, literalmente pequeno semblante, isso se refere a Sefirot de Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod Yesod, que estão acima de Malchut. E isso é produzido através da nossa tzedakah. E aqui o Alter Rebbe prossegue e nos diz: Ve'akol lefi rov ha'maseh vechulei ulefi ha'cheshbon. O Alter Rebbe ele nos fala que tudo é julgado, avaliado em termos de tzedakah e de forma geral, em termos de espiritualidade. Nós já falamos sobre isso, aquilo que dizem os nossos sábios na ética dos pais, ve'akol lefi rov ha'maseh, que tudo é julgado de acordo com a multiplicidade dos atos, com as múltiplas ações, rov ha'maseh. Ou seja, nós já estudamos uma carta anterior, quando o Alter Rebbe nos explica a importância de dar a tzedakah múltiplas vezes, diversas vezes, muitas vezes, mesmo que o valor total no final seja o mesmo, que talvez a pessoa poderia desembolsar de uma vez só, mas existe uma grande vantagem, como ele já explicou anteriormente, quando o ato é feito repetidas vezes, mesmo que a soma total seja a mesma. Por um lado, nós vimos que tudo é avaliado de acordo com a maior parte, a multiplicidade, a incidência das ações. Porém, nos diz o Alter Rebbe aqui, acrescenta algo mais aqui o Alter Rebbe, ele nos fala, e também o lefi ha'cheshbon, e também conforme a conta, a cota. Cheshbon é a conta, ou seja, o valor total que se obtém. Por mais que é importante dar tzedakah muitas e diversas vezes, mas o importante, ele nos diz isso é fundamental, mas também não é menos importante a conta, ou seja, o total acumulado do valor que é dado para tzedakah, que isso também é algo essencial, que Mahamar botei nos conforme o dito dos nossos sábios de abençoada memória, kol pruta u pruta mitztarefet lecheshbon gadol. Quando dizem, afirmam os nossos sábios, assim consta no Talmud, que cada moeda e moeda vai se juntando, vai se somando no valor entre elas, toda moeda dada para tzedakah, para caridade, então elas se somam uma às outras para acrescentarem e chegarem a formar uma grande soma total. Isso seria um Cheshbon Gadol. Daqui nós vemos dessa citação dos nossos sábios, que assim como é importante dar tzedakah com frequência, com constância, muitas vezes, etc., mas também é importante, ou seja, não só a repetição do ato em si, mas também o objetivo em termos de resultado, de soma total, que a conta final seja uma conta grande, ou seja, que o valor acumulado seja um valor grande e considerável. Então aqui ele nos diz que para produzir aquele efeito transcendental, aquele efeito espiritual que nós nos referimos, que afeta até a Sefirah de Malchut, o atributo de Malchut celestial, do reinado divino, etc.,
Então, para isso é importante, para atrair e desencadear esse efeito, ele nos fala que é importante também que o Heshbon seja Heshbon Gadol, que a conta total daquilo que é dado para Tzedakah seja um total grande, como ele vai nos explicar mais adiante também. E tudo isso ele está nos trazendo para reforçar essa ideia que, por mais que às vezes a situação se tornou mais complicada ou as circunstâncias estão mais difíceis, mas as pessoas não devem diminuir aquilo que elas já estavam habituadas e acostumadas a dar anteriormente para Tzedakah. Ele prossegue nos explicando de uma forma mais profunda qual é o significado disso que os nossos sábios falam, que o objetivo da Tzedakah é chegar num Heshbon Gadol, numa conta, num total grande. Então aqui ele vai nos explicar o conceito de grande, grandioso em termos espirituais e místicos. Derech Ma'amar Raboteinu Zal. Ele vai explicar isso baseado nas palavras dos nossos sábios de abençoada memória. Quando os nossos sábios dizem, assim consta no Zohar, na obra mestra da Kabbalah, Eimatai Gadol Havaye Kshehu Beir Elokeinu. Há um versículo que fala Gadol Havaye Hulal Meod, que Deus é grande, Havaye, o tetragrama, Deus é grande, Beir Elokeinu, quando ele está se manifestando na cidade de Deus. Isso é a tradução literal do versículo, mas o Zohar interpreta isso, que a primeira parte do versículo, ela se refere ao nome de Deus, o nome essencial, tetragrama, Gadol Havaye Yudkei Vavkei, grande é Deus Havaye, onde se manifesta e onde se reflete a sua grandeza, quando ele se revela, quando ele está presente de forma evidente, Beir Elokeinu, na cidade de Elokeinu, aqui aparece o nome Elokim, que é o nome de Deus que faz mais alusão à condensação, à restrição, a juízo, severidade, o que causa a ocultação e condensação. Portanto, ele nos diz, Gadol Havaye Beir Elokeinu, Hulal Meod Beir Elokeinu, Matai Gadol Havaye, quando Deus é grande, quando nós percebemos e notamos a sua grandeza, justamente quando ele se encontra, e nós vamos ver qual o significado dessa metáfora, Beir Elokeinu, na cidade de Elokeinu, na cidade divina. Os livros místicos explicam qual é o significado de Ir Elokeinu, que isso se refere a mais um nome, mais um título para o atributo de Malchut, assim como Malchut é chamado de Sukkot David, etc. Nós já vimos alguns nomes, aqui também Ir Elokeinu, uma vez que Malchut, como nós falamos, o Sefirah de Malchut de si própria, ela não tem nenhuma luz, nenhuma revelação. Isso está associado ao nome Eloquim, que o nome Eloquim é o nome de Deus que faz alusão a juízo, severidade e rigor. E disso é proveniente o Tzimtzum, a ocultação, encobrimento, a contração, condensação da luz divina. Então, essa luz divina em Malchut, que é condensada, por isso é chamado de Elokeinu, cidade de Elokeinu. O que quer dizer cidade aqui? Então, mais uma vez, ele nos remete aos livros místicos. Uma cidade é composta de várias inúmeras casas. E as casas, por sua vez, são construídas a partir de pedras, ou tijolos, etc. Da mesma maneira, nós falamos que aqui está se referindo a Sefirah de Malchut, o atributo de Malchut. Malchut também é chamado de Olam Adibur, o mundo, o atributo da fala. Uma vez que o rei, reinado, o rei governa pela sua palavra, Bidvar Melech Shilton, a palavra do rei, a ordem do rei, isso o faz governar, por isso Malchut também está relacionado à fala. Como a fala também, de si só ela não tem nada. A fala expressa aquilo que está no pensamento, aquilo que veio da mente da pessoa, do seu intelecto, ou das suas emoções e sentimentos. Mas a fala em si é oca, é vazia. Ela é um instrumento para manifestar aquilo que ela recebe de cima. Assim também, essa metáfora, Sefirah, o atributo de Malchut, é chamado de Olam Adibur, o mundo da fala.
E baseado naquilo que consta num livro místico clássico, Sefer Yetzirah, o livro da formação, se diz lá que as letras são chamadas de pedras, e quando se junta pedras, ou como se juntava tijolos, etc., com isso nós montamos as paredes que vão formar a casa. Da mesma maneira ele nos diz, de forma alegórica, que as letras são chamadas de pedras e quando elas se juntam formando palavras, então essas palavras são chamadas de casas. Muitas casas formam a cidade. Portanto, tudo isso ele está nos explicando o porquê que a Sefirah de Malchut, o atributo de Malchut, que é chamado na Kabbalah do mundo da fala, Malchut Peh Torah Shebal Peh, assim está escrito no Tikkun Zohar, na introdução do Zohar, que Malchut é comparado como a boca, isso também está ligado com a Torá oral, enfim. De qualquer maneira, ele nos diz, voltando ao versículo que o Zohar está explicando, quando Deus é grandioso, quando nós notamos e percebemos a grandeza divina, Gadol Havai, quando ele se encontra, Beir Elokeinu, na cidade de Elokeinu, ou seja, quando o nome Havai, quando o tetragrama, quando toda essa energia divina superior que está indicada, insinuada no tetragrama, nas 4 letras sagradas do nome de Deus, quando isso se estende, é propagado e ilumina de forma múltipla, nas múltiplas combinações que existem na Sefirah de Malchut. Isso seria como no momento que a fala recebe uma emanação que vem do pensamento, que vem do intelecto, que vem do etc. E com isso ela toma corpo e se expressa, se manifesta de forma verbal. Da mesma maneira ele nos diz, quando esse fluxo divino do nome Havaiá, do tetragrama, é desencadeado e ele se manifesta de diversas maneiras e diversas combinações na Sefirah de Malchut. Então, de Malchut isso vai se propagar, essa energia vital vai poder se propagar, e assim como a fala expressa aquilo que estava dentro para aquele que está além, que está fora, então também da Sefirah de Malchut essa energia vai poder se propagar, dando vitalidade para os seres e criaturas de todos os universos, e através disso vão surgindo os mundos e suas criaturas, etc. E aí, através disso, nós percebemos e notamos a grandeza de Deus. Ou seja, enquanto Deus está nesse plano elevado e para nós isso é inacessível, nem podemos captar, então está acima da nossa captação. Não entendemos, não percebemos. Quando nós percebemos a grandeza de Deus, quando toda essa energia se materializa, por assim dizer, quando ela chega até, toma corpo, chega até a Sefirah de Malchut, e de lá, do atributo de soberania divina, disso parte para todos os universos, dando vitalidade para todos os seres e criaturas. Então ele nos explica, agora ele vai seguir nos explicando por que o Cheshbon, a conta, nós falamos que a conta, o total, também é importante, e ele vai nos explicar que cabalisticamente isso também está ligado com o atributo de Malchut, porque ele nos fala que esse atributo, o Bechinat Makom, e o Bechinat, o Mekom, a Cheshbon, se diz que onde existe conta, por assim dizer, conta é onde tem o que contar, onde tem múltiplos elementos. Ele nos fala, isso é o que está presente na Sefirah de Malchut, justo nessa Sefirah, que é a fonte de vitalidade para todos os seres, todas as criaturas de todos os universos. Como Oshkatub, ele também nos diz que isso está relacionado com o versículo em Shir Hashirim, no Cântico dos Cânticos, em Necha Berechot Becheshbon. Ele nos traz que esse também seria o significado místico. Versículo que fala, todo o Shir Hashirim, todo o Cântico dos Cânticos é uma metáfora. Ele nos fala, seus olhos são como poços em Cheshbon. Então, um poço é aquilo que contém água, onde é depositada a água, onde que ele acumula água, etc. Da mesma forma, ele vai nos dizer que isso é o conceito de Sefirat Malchut, que era considerada como um poço, um receptáculo, um grande recipiente para captar a energia suprema, a energia superior que desce até ela, mas isso vem Becheshbon. Cheshbon significa com uma certa conta, com uma certa contabilidade. Portanto, ele nos diz que Ir Elokeinu, esse conceito da cidade,
Cidade, lembrando, formada de muitas casas, que são formadas de muitas pedras, as letras que dão origem a palavras, e etc. Isso é o poder de fala, que representa Malchut. Esse é o lugar do Heshbon, porque a ideia de Heshbon, de conta, significa tem uma conta, tem um limite. E essa limitação ocorre na Sefirah de Malchut, porque é de Malchut que se deriva a vitalidade para todos os seres e criaturas do nosso mundo, não só do mundo físico, em geral, mas que eles são finitos e limitados. Ou seja, onde ocorre a condensação da luz divina na Sefirah de Malchut. Isso que nós falamos a partir de Malchut é irradiada a luz divina que vai dar energia vital para todas as criaturas, mas a luz tem que ser condensada, porque na sua forma infinita e ilimitada as criaturas se anulariam por completo. Então, justo em Malchut, lá existe o conceito de Heshbon, como de conta em termos de limitação, de delimitar, etc. Sobre isso disseram os nossos sábios que através da tzedakah que nós praticamos aqui embaixo, através da caridade que nós damos aqui, com isso nós produzimos acima Heshbon Gadol. Kol prutá, mitztarefet le Heshbon Gadol. Toda moeda e moeda que nós damos para tzedakah no fim se acumula, não só que totaliza uma grande soma aqui embaixo, mas causa um Heshbon Gadol, uma conta grande lá em cima. O que significa? Que em Sefirat HaMalchut, que é onde existe essa contagem ou contabilidade, onde lá tudo é delineado e delimitado, quanto vai vir de energia vital para cada ser e criatura, mas através da nossa tzedakah aqui embaixo a gente consegue fazer com que o Heshbon lá em cima, com que essa conta seja gadol, seja grande, ou seja, que isso atraia uma grande energia divina. E esse é o significado do versículo conforme o Zohar explicava, gadol avaye, que a grandeza de Havaye, ou seja, a grandeza da energia vital divina oriunda do tetragrama, ela se manifesta quando é grande, quando ela se manifesta e se revela de forma grandiosa e intensa, Be'ir Elokeinu, cidade Elokeinu, que isso se representa, a Sefirah de Malchut. Isso que ele prossegue nos dizendo, o sentido disso, conforme é sabido e conhecido dos letrados nos ensinamentos místicos, que Beitoreruta diletata amshachat chaim chen vachesed b'maseh tzedakah. Como sempre é dito e explicado na Kabbalah, que existe um princípio de reciprocidade, que aquilo que nós fazemos aqui embaixo causa aquilo, o nosso despertar aqui embaixo causa uma motivação e um estímulo superior na esfera espiritual e desencadeia algo correspondente àquilo que nós fizemos aqui. Portanto, que Beitoreruta diletata através do nosso despertar aqui embaixo. Então, como resultado desse nosso despertar aqui, quando nós fornecemos os meios, os recursos para os necessitados, de dar a eles vida, graça, benevolência, através de um ato de caridade que é feito com boa vontade e com um sorriso no semblante, um semblante amistoso. Isso ele nos diz, quando nós propiciamos aqui Amshachat Chaim Chen Vachesed B'maseh Tzedakah Beratzon Atov Besever Panim Yafot, então isso desencadeia e provoca uma reação correspondente no plano espiritual, e Toreruta de Leila, um despertar de cima, no sentido que Deus haja conosco da mesma forma que Ele resplandeça para nós o seu semblante, mostrando, e o semblante indica a parte profunda do seu íntimo carinho especial, resplandecendo, mostrando para nós o seu semblante, sua parte profunda, e Yaer Avai Epanav, que Deus ilumine para nós o seu semblante, isso representa atrair para nós uma luz divina com um fluxo que vem até nós cheio de graça divina, simpatia, graça, benevolência e favor divino supremo. Ou
seja, que atrai e desencadeia para nós também todo esse mesmo gesto, todo esse carinho especial, todo esse semblante amistoso, etc. Tudo isso é proveniente da fonte da vida das vidas, a fonte da vitalidade, que é o Deus infinito, bendito seja, em Sof Baruch Hu Asher Libdulato Ein Heker Ve'asaga Klal. Se fala que sobre a grandeza de Deus, cuja grandeza é insondável, como diz o Teilim, Salmos 145, inteiramente incompreensível, e portanto a grandeza de Deus é tão imensa que ela está oculta. Como nós revelamos, manifestamos ela através da tzedakah que realizamos aqui embaixo. Portanto, quando uma pessoa dá tzedakah, quando a pessoa com isso transmite, dá vida, vitalidade para o pobre e o necessitado, quando a pessoa com isso está dando vida, e de uma forma graciosa, de uma forma carinhosa, etc., faz isso de bom grado, boa vontade, mostrando uma simpatia no semblante, etc. Então esse ato nosso aqui desperta o nosso despertar inferior, desperta um estímulo acima e causa um despertar superior, que Deus também resplandeça o seu semblante para nós, e Ele também nos mande e nos emita vida e vitalidade, cheia de bondade, de boa vontade, etc., da fonte da vida, da fonte divina que é infinita. Ele nos fala que essa atração, esse desencadeio dessa energia vital é atraído para a Sefirah de Malchut, para o atributo de Malchut, que Malchut, como dissemos, soberania, reinado de Deus, é a fonte de energia vital, de existência para todos os mundos e suas criaturas. Então, nós provocamos que da fonte da vida, fonte maior de vida divina, se atrai e desencadeia uma energia que chega até Malchut, e de lá vai ser redistribuído, redirecionado. El Bechinat Malchutcha, Malchut Kol Olamim, ou seja, aquela luz divina que para nós é inalcançável, é inatingível, é incompreensível, porque de tão elevada que ela permanece oculta e encoberta, mas quando nós desencadeamos a atração dessa luz divina, desse fluxo, para que desça até Malchut, Malchut Kol Olamim, que Malchut, a Sefirah de Malchut, o reino de Deus é o reino de todos os mundos, é de onde vem energia para todo o universo, e Malchut é chamado de alma de Idgalia, o mundo da revelação, onde todo aquele fluxo divino tão elevado que permanecia acima encoberto, a partir de Malchut ele se revela e se manifesta para nós. Amechaya kol abruim shebechol haechalot elyonim vetachtonim. Se diz que é a Sefirah da Malchut que parte energia vital, que dá existência a todos os seres criados em todas as câmaras superiores e inferiores, Shem bibchinat mispar vecheshbon, os quais são todos sujeitos a contagem e medição, avaliação. Então aqui em Malchut já existe o Cheshbon, como os Katuv Elef Alafim e Shamshunei, porque podem ser inúmeras criaturas, ou nos campos espirituais podem ser milhões, assim diz o versículo em Daniel, 1 milhar de milhares, ou seja, é o número de anjos que servem a Deus, mas pode ser até milhões, mas é um número finito e limitado. E essa finitude, essa limitação é derivada, esse Cheshbon, essa contabilidade limitativa é derivada da Sefirah de Malchut, que ela é que restringe e canaliza a luz e energia divina de forma proporcional e adequada para as criaturas, de forma que elas possam captar e receber. Isso que disseram os nossos sábios, que através da prática da tzedakah, nós realizamos um cheshbon gadol, nós produzimos uma conta grande. O que significa? Que é essa luz divina infinita, que é uma luz transcendental, e portanto infinita e ilimitada, que está acima do nosso alcance, acima da nossa captação, que nós não somos capazes de comportar, porque é uma grandeza ilimitada. Mas, para que a gente possa também usufruir disso, é necessário atrair algo dessa luz divina infinita e processá-la de maneira tal que ela possa se adequar às nossas limitações e à nossa capacidade. Então,
Isso significa atrair a luz divina da fonte da vida até a Sefirah de Malchut. Malchut é onde ela se torna contábil, onde ela é contabilizada, por assim dizer, ela passa por uma condensação, limitação, de maneira que ela possa, a partir dessa contagem, dessa contabilidade, ela possa ser redirecionada para nós de forma tal que a gente possa captar e comportar. Portanto, a Sefirah de Malchut ela é a fonte das criaturas que tem uma limitação, tem uma medida. Então, baseado no que nós explicamos acima, nós vamos entender também aquilo que nós já mencionamos numa outra carta sagrada. Por que a Tzedakah produz Shalom? Por que a Tzedakah se fala que ela produz paz e harmonia? Como diz o versículo que a gente também já mencionou, Shalom, o ato da Tzedakah irá trazer Shalom e produzir paz. Que Perush Shalom, o que é paz? Harmonizar, é conciliar entre dois opostos, entre duas coisas ou seres antagônicos. Então ele nos diz que Perush Shalom, o davar amechaber umetaver beit ksavot efechim. Shalom é aquilo que unifica, que concilia entre dois extremos opostos. E aqui, no nosso caso, qual é a conciliação realizada e produzida pela Tzedakah? Quais são os dois extremos opostos que têm que ser harmonizados, conciliados? Shehem Ktse HaShamayim Leila. Um é o extremo superior nas esferas celestiais e espirituais, a espiritualidade mais elevada no seu nível máximo, a fonte de vitalidade, etc., que ainda é uma luz infinita ilimitada de Deus, etc. Aquilo que a gente chama Bechinat Veligdulato En Heker, que sobre a grandeza de Deus, essa grandeza que é incalculável, que é incompreensível, que é inacessível para nós, porque nós somos limitados, e aqui se trata da grandeza de Deus infinita e ilimitada. Então isso é um extremo, é o extremo superior. Por outro lado, existe o Ktse HaShamayim Letata, existe o extremo inferior. Ele fala que aqui o extremo inferior se refere a Sefirah de Malchut, aquela Sefirah, aquele atributo divino que passa a produzir uma luz e energia limitada, contabilizada, limitada dentro da medida dos seres e criaturas. Então essa luz divina de Malchut, Amitlabesh, Bebiá, que depois vai se revestir nos mundos abaixo dela, inferiores, Briá, Yetzirá, Asiá, o mundo da criação, formação, ação, até chegar no nosso, Bechinat Gvul Mispar, que aqui já se trata de algo que tem uma contagem, por assim dizer, que tem uma medida, que tem um limite em termos espirituais, em termos de vitalidade, etc. Vedai Lamevin, ele nos diz que essa explicação que ele deu até agora, isso é suficiente para aqueles que são entendidos, para aqueles que sabem entender esse conceito. Então, aqui ele finalizou nos dizendo que a Tzedakah promove também Shalom, paz, unificação. Ela unifica e concilia entre o nível celestial, transcendental, superior, que indica a luz divina ilimitada, né, que para nós não seria acessível, mas a Tzedakah faz com que dessa fonte de luz, dessa fonte da vida, desça um fluxo que possa chegar até Malchut e lá possa se adaptar a nós. Uma vez que aquele fluxo originalmente está acima da nossa captação, por isso ele precisa chegar e tomar corpo, entre aspas, quase se materializar. Aqui lá em Malchut não há matéria ainda, mas maneira de dizer, ele precisa passar por uma condensação, limitação, que isso seria a parte inferior do nível celestial, a Sefirah de Malchut, que é o nível mais baixo das 10 Sefirot, que vai se revestir e vai ser fonte e origem de energia da Sefirot e dos mundos inferiores. E o que provoca e causa tudo isso? Essa conciliação, essa atração da luz, que em princípio era infinita e limitada, porém se produz um efeito, ela é processada de maneira tal que algo dela, de forma finita, limitada,
com conta possa chegar até nós, através da mitzvah da tzedakah. Por isso ele nos diz que essa mitzvah é tão importante e fundamental, e por isso o cheshbon, a conta que a gente atrai lá em cima, é importante que seja um cheshbon gadol, uma conta grande, que a gente continue desencadeando uma energia grande de vitalidade divina que seja atraída para o mundo, para o universo, trazendo junto consigo todas as bênçãos necessárias.